Vou falar agora dos pais. Esse assunto seríssimo, hein? Inclusive, eu vi o depoimento aí dessas mães. Muitas mães, gostei. As mães têm que falar mesmo. Os pais de alunos do 2º ano do ensino fundamental do Instituto Superior de Educação, professor Aldo Muilaert, o ISEPAM, em Campos, estão indignados com o descaso do Estado em relação à falta de professores. Gente, há quase 2 meses, sem aulas. E os responsáveis pelos estudantes já não sabem mais a quem recorrer. Aí veio aqui, ó, para a Record. Todos os dias, Mariá separa um tempo para estudar com a filha. Rotina comum de muitas mães no Brasil, se não fosse por um detalhe. A menina não tem aula na escola há quase 2 meses. A gente em casa fica ensinando as coisas para eles e está sendo complicado, porque ela sente falta da escola, ela pede para ir para a escola, sente falta dos amigos e a gente não tem uma posição exata do colégio, da direção, de quando eles vão voltar a estudar e isso está sendo difícil para eles, porque está prejudicando muito eles na escola. Assim como a pequena Júlia, mais de 20 alunos estão na mesma situação. Eles são estudantes do 2º ano do ensino fundamental do Instituto Superior de Educação, professor Aldo Muilaert, mais conhecido em Campos como ISEPAM. Rafaela está preocupada com a falta de aulas. Ele está quase 2 meses sem aula por falta de professor, sendo que a escola alega que eles não podem fazer nada, porque está em período eleitoral e eles não podem contratar professor agora. Porém, a lei, a criança não pode ficar sem estudar. Toda criança tem esse direito e a escola não dá nenhum parecer com relação a isso. Mães se reuniram para pedir providências. Elas temem que os filhos não consigam desenvolver bem o processo de alfabetização, já que no 1º ano as disciplinas foram ensinadas de forma online por causa da pandemia da Covid-19. E não é justo a falta de comprometimento da escola com essas crianças. Estão há mais de 1 mês paradas, estão sentindo muita falta da aula, estão precisando do estudo porque já ficaram 2 anos parados e isso tem que se resolver o mais breve possível. A mãe da Alice, do 2º ano do ISEPAM, está indignada com o descaso que está acontecendo com os alunos da turma 203, que já estão há mais de 1 mês sem aula por falta de professor e a escola simplesmente diz que não pode fazer nada. Eu estou com muita saudade da escola e eu quero muito voltar a estudar. Os pais procuraram a direção e os responsáveis informaram que estavam aguardando a contratação de uma professora para fazer a substituição. Na semana passada, o grupo também recorreu ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para que medidas urgentes fossem adotadas e os alunos não fossem mais prejudicados. 3 semanas atrás, a escola ligou falando que iria contratar um professor que estava esperando a resposta do professor para levar os documentos para começar uma aula de imediata com ele, para eles voltarem às aulas normal. Só que eles não fizeram isso, não tem professor, eles não dão uma solução. A gente liga, é sempre a mesma a resposta que eles dão, dizendo que está esperando o professor levar os documentos para poder começar as aulas das crianças. Fomos ao Ministério Público, onde no Ministério Público a pessoa que trabalha lá, ela disse que não precisaria de contratação, porque o Estado tem professor, é só eles colocar um professor no lugar dessa outra professora que saiu, que eles estão sem aula, só que isso, infelizmente, não acontece. Aí estamos nesse descaso com as crianças no colégio sem aula. No Brasil, é papel do Estado ofertar educação básica até os 14 anos de idade com a educação infantil e o ensino fundamental. Inclusive, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação estipula que os estudantes devem ter 200 dias letivos por ano. É como se esses alunos agora estivessem novamente estendendo o período de privação que foi o período da pandemia. Só que no momento que a gente já acabou a pandemia, todas as demais crianças e adolescentes retornaram para o atendimento presencial em sala de aula e para eles esse atendimento está sendo negado. E isso é um prejuízo pedagógico imenso. Cada aula não dada é um prejuízo pedagógico. O planejamento dos 200 dias letivos, ele tem uma lógica, ele tem uma distribuição do conteúdo, ele tem uma organização do processo pedagógico, inclusive de alfabetização, que é interrompido, que é prejudicado. Então, nós temos aí um prejuízo imenso na vida dessas crianças e das suas famílias. O coordenador do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ressalta que em situações como esta, os órgãos responsáveis
devem adotar as medidas cabíveis. Todo gestor tem a obrigação de se prevenir para que, em situações como essa, mesmo em anos de eleição, você tenha cadastro de reserva de contratação, você tenha a possibilidade de aumentar a carga horária de um profissional que já é estatutário para suprir provisoriamente essa vaga. O que não pode é criança ficar sem escola, é criança ficar sem professor. Então, nós estamos falando de um direito não se negocia e essas crianças têm direito de terem aula de qualidade e, junto com todos os demais, garantindo os 200 dias letivos. A nossa produção mandou aí uma nota, né? Pediu uma nota para a FATEC, para a rede FATEC, e até agora nada. Eu só vou deixar uma pergunta. A mãe recebeu uma ligação da escola dizendo que o professor está faltando entregar documento. Cadê, então, esse documento? Que demora é essa que um professor não tem um documento? Pelo amor de Deus, são 2 meses já aguardando? Vamos parar com isso e agilizar, porque está causando prejuízo aí para essas crianças.